Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de poder nesta tarde estarmos aqui diante deste instrumento para mais um vídeo mensagem onde trago para o teu elevo espiritual uma palavra da parte do nosso Deus. E que esta palavra te enriqueça e te faça mais sábio para a vida eterna. Louva a Deus por tudo, por esse dia. Louva a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha. Glorifico a Deus. Desde já, rogo as vossas orações em meu favor e em favor da minha família. Queridos, convido-vos a ler comigo, a meditar comigo em 2 versículos da palavra de Deus que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 1 e o versículo de número 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 e o versículo de número 3. Diz-nos assim a bendita palavra de Deus: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos, amados irmãos, amigos da palavra de Deus, esta carta do apóstolo São Paulo, escrita aos cristãos em Roma, haja vista a igreja ali não foi fundada por Paulo, e desconhece-se a sua origem, acreditando-se tão somente em que alguns que estavam no dia de Pentecoste, pois ali estavam prosélitos, pessoas de todos os lugares. Então acredita-se que essa igreja foi fundada por alguém que ali estava e ouviu ali os acontecimentos ocorridos. Então Paulo escreve essa carta aos irmãos em Roma, por meado do ano 55 a 56 depois de Cristo, estando ele na cidade de Corinto. Paulo escreve advertindo aos irmãos judeus, aos crentes judeus que estavam ali em Roma, como também a alguns romanos que haviam se convertido ao cristianismo. Paulo falava a respeito dos judeus como inexcusáveis diante de Deus, transgressores das leis divina, tanto quanto o gentil. Então Paulo chamava a atenção dos cristãos judeus ali em relação ao seu modo de viver, com relação ao modo de viver do gentio, dando-nos a entender que não havia uma certa diferença
não havia uma certa desigualdade no modo de vida dos cristãos judeus para os cristãos gentios, mas que eles exigiam dos gentios cristãos aquilo que eles mesmos deveriam fazer e não faziam. E nós entendemos aqui, do capítulo 1 ao capítulo 2, que esses dois capítulos, eles estão ligados em um assunto só. Ou seja, o capítulo 2, ele dá sequência ao capítulo 1, ao assunto que está no capítulo 1. Por isso que essa expressão, portanto, que é uma conjunção. O que é uma conjunção? Uma conjunção é uma palavra que ela liga dois assuntos em um só. É uma palavra que quer dizer logo. Então Paulo estava dizendo, logo és inexcusável, ou seja, indesculpável, imperdoáveis. Porque naquilo que eles julgavam os gentios, eles faziam. E é aqui, irmãos, que nós entendemos que julgar não é errado, não é pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não condena julgar. Como temos ouvido pregar em nossa igreja em Vila Brasilândia 1, condenando o ato de julgar aos outros. Se é o pastor, ele prega repudiando tal prática. Se é a mulher do pastor, ela prega repudiando tal prática. Se é um obreiro, ele prega repudiando tal prática. Se é um irmão, ele prega repudiando tal prática. Há uma preocupação em nossa igreja de Vila Brasilândia 1 com relação a julgar. De tal maneira que quando eles ocupam o altar, é para atacar aqueles que julgam as obras dos irmãos, condenando-as, repudiando-as, se assim elas merecerem. E eu tenho observado que há um grupo em nossa igreja preocupado com isso, preocupado em defender e em repudiar a prática de julgar, dizendo que você não é juiz, só Deus pode julgar. Isso é uma forma de tentar minar a autoridade do irmão para julgar as práticas que a Bíblia condena. Existe uma preocupação grande por parte dos crentes em não serem julgados, em não ter as suas práticas vaidosas, mundanas, julgadas e condenadas. Então eles sobem no altar para se autodefender, para defender a amiga que incorre na mesma prática vaidosa que ela, para defender a esposa que incorre em práticas vaidosas, para defender os filhos. Há uma preocupação por parte dos crentes na nossa igreja. Ele se preocupa em se autodefender, em defender os amigos mais chegados que incorrem nas mesmas práticas pecaminosas que eles. É o que nós temos visto. É o que nós temos ouvido em nossa igreja. Só que o texto aqui, irmão, como outros textos da Bíblia, nos dá o poder de julgar, nos dá o direito de julgar. O que a Bíblia não nos dá o direito, nem o poder, e isso cabe tão somente a Deus, é o julgar a alma do indivíduo.
o destino do indivíduo. Isso aí só pertence a Deus. Não se pode julgar alguém de forma a dizer para ele que ele não tem jeito, que ele não será salvo, de maneira alguma. Porque esse poder pertence a Deus, porque o indivíduo pode se arrepender. E se ele se arrepender, ele é salvo. Então o que Deus não permite é nos fazermos juiz das almas das pessoas, quanto às suas obras, quanto ao seu modo de vida aqui, visível, patente. Nós temos o poder para julgar, sim, as obras, as práticas. Isso à luz da Bíblia. Se são práticas aprovadas ou reprovadas. Se são práticas que edificam ou são práticas que destroem. A Bíblia nos dá esse poder, nos dá esse direito. Mas querem tirar isso. Querem minar isso de quem tem coragem, quem tem moral para julgar, para fazer. Então, os crentes, eles se preocupam em atacar aqueles que julgam as suas obras, muitas das vezes reprovadas pela palavra de Deus, e as condena, criticando tais obras, tais práticas. Aí os obreiros não aceitam, os ministros do altar não aceitam, porque muito de suas esposas vivem na práticas dessas obras reprovadas pela palavra de Deus, condenada pelo irmão, pela irmã. Eles não aceitam. O pastor não aceita. Quando se condena, julga e se condena uma prática que a sua família, que a sua esposa, que suas filhas, seus filhos incorrem nela. Ele não aceita. Você está queimado. Aí usa o altar para te atacar, para desabafar, tentando jogar a igreja contra o irmão, querendo passar uma imagem de que ele está certo e de que o irmão que julga as obras, não ao irmão, mas as obras do irmão. Ninguém tem o direito, o poder de julgar o irmão, mas de julgar as obras do irmão, as práticas que o irmão pratica. Esse poder nós temos à luz da palavra de Deus. Jesus mesmo disse: julgai. Paulo escreveu dizendo: não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. E você sabe que antes de se condenar, há um julgamento. Toda condenação precede de um julgamento. Embora omisso aí nesse versículo, aos Efésios 5:11, não comuniquei, não concordei, não compactuei com as obras infrutuosas das trevas. Então, se eu reconheço que essas obras, essas práticas, são obras infrutuosas das trevas, eu já estou fazendo um julgamento. Então Paulo diz: antes condenai-as. Então a Bíblia, ela nos dá, Deus diz lá em Coríntios, no capítulo de número 6, falando sobre o ato de julgar as causas dos irmãos, sobre a prática de julgar as causas dos irmãos, as demandas. Então está ali dizendo que há o poder de se julgar. Mas parece que há uma preocupação grande entre os crentes. Os crentes, eles querem esconder as suas práticas. Eles querem
que seja omisso, que seja conivente. Eu já ouvi, nesses longos anos de minha vida como crente, muitos crentes tentar defender as suas práticas pecaminosas, vaidosas, mundanas, usando Mateus capítulo 7. Eu já ouvi muitos crentes citar esse capítulo 7 de Mateus, onde diz: não julgueis para que não sejais julgado. Não julgueis para que não sejais julgado. Porque com a mesma medida com que julgais a outro, vos julgarão. Vos julgarão. Então eu já ouvi muitos irmãos. E os irmãos que andam errados, crente, que tem em si algo que possa ser reprovado, eles não admitem, eles não aceitam. O pastor não aceita, os ministros não aceitam que se fale contra práticas que sua família incorre nelas. Eles não aceitam. Eles não têm a humildade para aceitar. Então ele retalia, eles hostilizam o irmão. Eles se vingam, não dá mais oportunidade. Porque você está tocando em práticas que a sua família não respalda o pastor. Então eles fazem de tudo para atacar o irmão. O namorado defende a namorada. Se ele é obreiro, se ele é ministro, ele tem a liberdade do altar, ele defende a namorada, ele defende a noiva. O marido defende a esposa. E assim por diante, nós temos visto isso, irmão, na nossa igreja. Parece que a preocupação ao subir no altar é de se autodefender e defender as suas famílias, os amigos mais próximos, cujas práticas são reprovadas pela palavra e são merecidas de serem condenadas. Mas falta respaldo em pastores, em ministros, para condenar tais práticas. Então eles também não aceitam. Eles não admitem que alguém ousa a condená-las. Nós vivemos naquele ditado que se o pastor condenar, todo mundo condena. Se o pastor não condenar, ninguém tem o direito de condenar. É assim que estamos vivendo hoje dentro da nossa igreja. O pastor parece que ele está acima de Deus. Ele está acima da palavra de Deus. De tal maneira que se segue o pastor, segue-se os ministros. Então o camarada está lá em cima do altar, pregando, condenando quem julga as práticas dos irmãos, e muitos estão o aprovando, o apoiando. Por quê? Porque a maioria incorre nas práticas as quais eles estão defendendo e condenando aqueles que condenam. Estamos vivendo isso dentro das nossas igrejas, irmão. Lamentavelmente, é o que nós estamos vivenciando nesses dias dentro da igreja. Dentro da nossa igreja. Mas se observarmos aqui no capítulo 7, é que as pessoas, os crentes, eles lê só a parte do versículo que lhe é agradável. Ele lê só a parte do versículo que lhe é conveniente. Aquela parte que não lhe é conveniente, eles omitem. Eles omitem.
É muito bonito você ler: não julgueis, irmão, para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É bonito. Aí a igreja, os irmãos que andam em práticas condenadas pela palavra de Deus, eles ficam eufóricos, alegres, eles recebem, parece que, força, alegria, com tais palavras. Que parece que eles são blindados com tais palavras. Parece que eles são protegidos e incentivados a continuar nas suas práticas que a Bíblia condena. Mas nós precisamos, irmão, aprender a ler o texto e o contexto. Nós precisamos aprender a ler o versículo que nós vamos tomar como referência para a mensagem, mas ler também os versículos que vêm antes e os que vêm depois do que nós vamos tomar como base para uma mensagem. E aqui no capítulo 7, o versículo, Jesus continua. Se nós formos entender, ler aqui apenas o versículo 1 e o 2, dá-nos a entender, como também nos dá a entender no capítulo 2 de Romanos, versículo 1 e 3 que nós lemos, e nos quais estamos refletindo, meditando, que não se pode julgar. Não se pode julgar. Mas se nós continuar lendo, nós vamos ver que ao mesmo tempo que o versículo 1 e 2 dá a entender que nós não devemos julgar, os versículos posteriores nos dá poder para julgar. Veja o que diz: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Até aqui se está condenando o juízo que se faz de um irmão, de uma irmã. Como também lá os Romanos, onde lemos. Mas se continuarmos lendo, veja que o que nos diz. Ou como dirá teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando eu leio um texto bíblico, eu preciso entender 4 coisas. Quem está falando, para quem se está falando, em que época se está falando e em que sentido se está falando. Eu preciso entender em um texto que eu leio essas 4 coisas. Quando Jesus falava em Mateus 7, ele estava falando para os fariseus. Os fariseus que julgavam os outros judeus. Os fariseus, que quer dizer separados, eles se consideravam tão santos que se separava dos próprios irmãos judeus. Ele mostrava um ar de santidade que na realidade no interior não existia. Então Jesus os repreendeu, dizendo para ele estas palavras de Mateus capítulo 7. Dizendo para ele não julgar pela situação que eles se encontravam. Porque ele julgava
os irmãos que tinham um cisco no olho, quando eles tinham no dele uma trave. Uma trave é muito maior do que um cisco. Então eles condenavam os irmãos judeus por uma coisa tão pequena, quando eles tinham coisas grandes nas suas vidas. Então Jesus mandou que primeiramente eles tirassem a trave do olho do irmão deles, para que aí ele pudesse julgar o irmão. Aqui, no capítulo 2 de Paulo escrevendo aos Romanos, não é diferente lá de Mateus capítulo 7. Os judeus estavam fazendo as mesmas coisas. Condenavam os gentios cristãos, condenava os cristãos judeus por práticas que eles também praticavam. Por isso que Paulo escreveu dizendo para eles, portanto, esse portanto é Paulo referindo ao assunto do capítulo 1. Quando Paulo escreveu essa carta, estando em Coríntio, para os cristãos lá em Roma, sabemos como que eram os romanos, a devassidão que era, o homossexualismo, as práticas espúrias. Então parece que os cristãos judeus censuravam os cristãos gentios e julgava que, por serem judeus, estaria isento de qualquer castigo, de qualquer punição. Então Paulo escreve dizendo, logo, portanto, consequentemente, és inexcusável, és imperdoável, és indesculpável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condena a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Então dá-nos a entender que o julgar é condenado por Deus na sua palavra. Dá a entender que a prática de julgar só pertence a Deus, só cabe a Deus. Mas temos que ser tolerantes. E hoje uma palavra que está em evidência em nossa igreja é a palavra misericórdia. Só que o que o pastor, o que os ministros, o que algumas irmãs, defensora das práticas mundanas, vaidosas, em si e em alguma de suas amigas, é tolerar. O que eles dizem de misericórdia é tolerar. E Deus nunca tolerou o pecado, nem o pecador na prática do pecado. Deus sempre puniu, sempre repreendeu. Deus nunca ficou em silêncio, como querem os nossos pastores hoje, como querem aqueles mulheres de pastores, de ministro, que por viveram a vida na vaidade, no pecado das pinturas, eles querem que sejamos tolerantes. Então dá-nos a entender aqui que Deus condena o julgar. Mas se eu parasse e não lesse mais, aí ficava realmente subentendido que nós não devemos julgar a ninguém, que só cabe a Deus o julgar. Mas se eu continuar a leitura do versículo, como eu continuei em Mateus capítulo 7, vamos entender aqui também, como entendemos lá,
que Deus dá-nos o poder de julgar as obras práticas uns dos outros, aprovando ou reprovando, absolvendo ou condenando-as. Olha o que diz: pois tu, que julga, fazes o mesmo. Você está vendo, irmão? A condenação em quem julga não está em julgar ao irmão ou à irmã. A condenação de quem julga o irmão ou a irmã está em você julgar o irmão ou a irmã em práticas que você também as pratica, que você também as cometem. O caso da mulher adúltera. A mulher que foi pegada no ato de adultério. Que os crentes também, nossos crentes, cantam e pregam, e há aí um precedente perigoso. Porque você pode estar abrindo um precedente para as pessoas pecarem. Porque quando aquela multidão trouxeram aquela mulher adúltera para Jesus, a Bíblia diz que para tentar Jesus. Por quê? Porque eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles não tinham que indagar a Jesus com relação àquilo que a lei, que o próprio Deus, na lei, determinou que se fizesse com um adúltero. Apedrejar uma pessoa foi um mandamento de Deus. Não foi de Moisés. Foi Deus que mandou Moisés inserir na lei que todo aquele que fosse pego no ato de adultério fosse apedrejado em praças públicas. Por isso que o versículo diz que e trouxeram-lhe uma mulher pega no próprio ato de adultério para o tentar. Eles queriam pegar Jesus em algum erro, contrariando a lei. Mas o próprio Jesus diz que ele não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para invalidar, para falar contra a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então ele sabia o que eles tinham que fazer. Mas aquela mulher que eles trouxeram, não é que Jesus condenou eles em querer apedrejar aquela mulher. Não! Se eles tivessem apedrejado aquela mulher lá, sem trazer para Jesus, eles não seriam condenados. Desde que, de fato, aquela mulher tenha sido pega no ato de adultério e eles estivessem em condição verdadeiramente diferenciada daquela mulher. O que de fato ali não aconteceu. Porque quando Jesus diz aquele que não tem pecado, Jesus não estava dizendo sobre os nossos pecados que cometemos, sobre o pecado que nós herdamos de Adão. Não, porque Jesus sabe, ele sabia que todos nós temos pecado. Enquanto estivermos aqui, enquanto vivermos aqui, nós pecamos. Só em dizer que não temos pecado, já pecamos. Então, quando Jesus disse para aquela multidão, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele não se referiu ao pecado nosso herdado, à condição de pecador, ou pelos pecados que nós cometemos, que aquele povo cometeram. Não. Mas ele estava se referindo pecado com aquela mulher. Pecado com aquela mulher. Porque segundo os entendidos, aqueles homens, eles haviam pecado com aquela mulher. Por quê? A lei dizia
que era para trazer o marido e a esposa, o homem e a mulher. Eles trouxeram somente a mulher. Cadê o homem? Com quem aquela mulher tinha adulterado? Por que não trouxeram o homem também para ser apedrejado? Por isso que Jesus disse aquilo para eles: aquele que não tem pecado, aquele que não pecou com essa mulher, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que foi saindo do maior para o menor. E maior e menor aqui não se refere à idade. Não estava se referindo ali à idade. E sim à posição social da sociedade. Ali tinha escriba, fariseu, saduceu, e tinha pessoas comuns. Então, do maior para o menor, precisamos entender isso. Senão nós vamos ficar dando um incentivo que nem Jesus condenou. Que Jesus condenou a tirar. Não, irmão. Jesus, ele não seria contra se aquela mulher, porque Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei. Jesus ainda estava no cumprimento da lei. A lei só ia findar na cruz. Paulo diz, Romanos 10,4, que o fim da lei é Cristo. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, toda a lei civil, toda a lei cerimonial foi cumprida. Não havendo mais necessidade alguma de se continuar nela. Agora vivendo pela fé em Jesus. Mas até esse caso da mulher adúltera, Jesus estava sob a lei, debaixo da lei, irmão. Então ele não seria contra a lei. Não seria. Se aquela mulher de fato tinha adulterado, e se de fato aqueles homens que estavam julgando ela e condenando-a, tivesse com a vida verdadeiramente diferenciada da vida daquela mulher, Jesus não condenaria. Mas quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, porque Jesus via o coração daqueles homens. Ele via que eles tinham pecado com aquela mulher. Então eles não estavam em condição de julgar aquela mulher. Porque naquilo que eles estavam julgando aquela mulher, eles estavam se condenando a si mesmos. Porque naquilo que eles estavam julgando a mulher, eles praticavam. É aí que entra a condenação do julgar alguém. É você julgar alguém em práticas que você as pratica. É aqui que muitos pastores, ministros do Evangelho, que estão sentados no altar, têm fracassado. Eles têm perdido as forças para condenar práticas que a Bíblia condena. Tem lhes faltado moral como homem de Deus. Eu não falo como marido, eu não falo como pai, eu não falo como chefe de família, eu falo como pastor, como ministros. Tem lhes faltado moral para condenar práticas mundanas dentro das nossas igrejas. Porque se eles for condenar tais práticas na igreja, eles estarão condenando a eles mesmos. Porque muito das suas famílias as pratica, as vivencia. E muito deles também as pratica e as vivencia. É aí que a Bíblia condena. É aí que a Bíblia condena. Se não traz a sua casa sob sujeição da palavra de Deus, o pastor, o ministro, ele não tem autoridade para julgar a igreja. Não tem. Ele não tem respaldo familiar, pessoal para julgar a igreja.
Como é que você vai exigir da igreja um corpo de santidade quando a tua família não anda nessa santidade que você exige da igreja? Hã? Se é pintura de cabelo, como é que você vai exigir da igreja? Por isso que nem se exige mais. A última vez que se ouviu pregar aí, o pastor disse que para as mulheres, desde que não fosse um tom bastante berrante, mas que fosse uma cor amena, até que era aceitável, mas para os homens não caía bem. Espera aí. Para as mulheres cai bem, para os homens não cai? Você entendeu, irmão? Quando a minha família, a minha esposa, não me é obediente, não se submete a mim como marido, como esposo, como pastor dela, fica difícil eu pregar na igreja, exigindo da igreja santidade. Porque o corpo é de Deus, ele pertence a Deus. Deus o quer natural, original. Deus quer o corpo como ele o fez, natural, sem essas coisas vaidosas que leva a competir um com o outro, uma contra a outra. Aí fica difícil, irmão, você exigir da igreja. Fica difícil. Você não pode exigir da igreja. Você não pode. Aí você ataca o irmão que ataca essas práticas. Você não dá oportunidade para ele. Você não o usa. Você pode usá-lo, mas você não o usa, porque você sabe que ele não vai se dobrar diante das suas imposições. Ele não vai pregar como você quer, como você gosta. Ele vai pregar como a palavra de Deus quer, como ela ordena. E aí vai ferir, atacar você, porque a sua família incorre nessas práticas vaidosas, nesse corpo vaidoso, desnatural, não conforme a natureza, mas mesclado pela vaidade. Aí você não aceita. Esse irmão não serve. Você não o apoia. Você não o utiliza. Você utiliza aqueles que você sabe que em nada é diferente de você no que diz respeito à família. Porque até aqui a família do irmão Joel Dilton tem lhe respaldado. Até aqui a família do irmão Joel Dilton tem vivido uma vida natural. Tem vivido uma vida irrepreensível, lhe dando respaldo para condenar essas práticas que os nossos pastores tanto as condenaram, tanto as tiveram como práticas de Jezabel. Ouvimos muito se pregar aqui em Vila Brasilândia 1 que essas práticas eram de Jezabel. Hoje Jezabel está esquecida. Ela está sendo tolerada em nosso altar. Ela está sendo tolerada em nossas igrejas. Ela está ensinando as nossas irmãs, as mulheres dos pastores, dos ministros, como elas têm que ser. Não é a palavra de Deus que as ensina a ser natural, a não macular o corpo, a guardar o corpo irrepreensível, na santidade de Deus. Mas não. É Jezabel dentro das nossas igrejas, sendo tolerada. Por quê? Porque a família deles não o respalda. Aí a palavra de Deus diz o quê? Que o presbítero, isso também implica o pastor, pois a palavra presbítero, bispo e pastor tem o mesmo significado quanto ao cargo
que quer dizer superintendente, que o bispo, que o presbítero, que o pastor seja marido de uma mulher só e traga a sua casa sob sujeição da palavra de Deus. Pois como quererão governar a casa de Deus quando não governa a sua própria casa? Como exigir da igreja algo que não se vê, primeiramente na minha esposa, nos meus filhos, nas minhas filhas, na minha família? Não tem como eu exigir isso da igreja. Não há como, é me condenar. Eu estarei me condenando naquilo que eu julgo ao irmão, porque pregar é um ato de julgar, viu, irmão? Quando se está pregando, você está julgando. Saiba disso. Quando se está no altar pregando, você está julgando. Indiretamente, você está julgando. Porque quando eu digo que se aquela pessoa pecar, ela vai para o inferno, eu estou julgando. Quando eu digo que o pecado torna-nos inimigos de Deus, eu estou julgando. Então, o ato de pregar a palavra de Deus é uma prática de estar julgando. Então, quando eu prego, quando nós pregamos, nós precisamos ser o exemplo. Precisamos ter tirado a trave do nosso olho, para então cuidarmos em tirar o cisco que está no olho do irmão ou da irmã. Pelo contrário, irmão, se eu estiver exigindo do irmão, da irmã, aquilo que eu também pratico, eu estou me condenando, irmão, diante de Deus. Eu estou me condenando perante Deus. E é isso que a palavra de Deus condena. É esse julgar que ela condena. É quando eu julgo alguém por algum ato, por alguma prática, que eu também pratico. Ora, hoje nós temos crente em nossas igrejas. Por que é que eles não pregam mais condenando essas práticas? Hoje nós temos crente que tem os seus comércios. Eles vendem bebida. Eles vendem cerveja, cachaça. Eles não vendem na dose, mas eles vendem na garrafa, no litro fechado. Eles vendem cigarro. Eles vendem bola, dominó, baralho, tudo quanto incita o jogo, a jogatina. E aí nós ouvimos o pastor pregar dizendo, condenando irmãos que vai numa lotérica fazer uma fezinha. Mas ele não condena aqueles irmãos que vai ao campo de futebol bater uma bola, que joga sinuca em casa, dominó, baralho. Quando a mocidade, os adolescentes saem para o que eles chamam de retiro, eles levam bola, eles jogam lá. Nem parece que é crente. Se alguém estiver de longe os observando, não sabe diferenciar entre aqueles não crentes que estão lá. Porque retiro é você ir e praticar as coisas que o mundo está praticando. Então eu pergunto, por que condenar então entrar numa lotérica? Tudo não é jogo? Tudo não incita? Olha, irmão, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo hoje em nossas igrejas, é lamentável.
É de se lamentar o que nós estamos vendo. Pastores, ministros, crentes que estão se condenando. Pessoas que vendem seus comércios, sonega imposto. Tem crente que você vai no comércio dele, experiência própria, viu, irmão? Eu não gosto de entrar em comércio de crente para comprar, para eu não pecar. Porque eu já entrei, o crente me recebeu com a maior alegria. Mas quando eu pedi nota fiscal, o seu semblante descaiu. Crente não gosta de emitir nota fiscal. Porque a obrigação é do estabelecimento. Você comprou, ele emite uma nota. Se você não pedir, ele não emite. Então os crentes que têm comércio, eles vendem de tudo, irmão. De tudo aquilo que a Bíblia condena. De tudo aquilo que incita o pecado. Que desperta o pecado na pessoa. Que estimula o pecado na pessoa. Por isso que muitos sobem no altar e não prega. Porque não tem moral. Não tem respaldo para isso. E nisso as pessoas veem ao Evangelho apenas por conveniência. Aceita Jesus não por fé, mas como que por força. Vai lá no banco e pergunta se ela quer aceitar Jesus. Mas de maneira espontânea. Eles não são convencidos por aquilo que se prega em nossos altares. Porque são umas mensagens sem conteúdo doutrinário, exortativo, corretivo. Então muitos deles vão à frente apenas por uma conveniência, mas não por fé. Porque não se prega. Porque se pregar estão se condenando. Estão se condenando, irmão. Se condenam a si mesmos naquilo em que julga a igreja, julga os irmãos, as irmãs. Porque naquilo em que julga a outro, eles fazem, eles praticam. É aí, irmão, que a Bíblia condena, que Deus condena. Pelo contrário, temos poder e autoridade para julgar e condenar as obras. Condenar o indivíduo é somente Deus. Mas as obras uns dos outros, temos o poder, temos a autoridade. Deus nos deu. No versículo 3, Paulo diz: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus? Não, não escapará. A minha condição de crente não me exime de castigo se eu vier a pecar no mesmo pecado daqueles que eu estou julgando. A condição de pastor não dá direito a pecar
E achar que por ser pastor, por ser ministros, por estar em cima do altar, por pertencerem ao ministério, estarão livres de condenação. Não. De maneira nenhuma. Irmão. A condenação aqui é igual para todos. Para aqueles que praticam, como para aqueles que julgam e praticam. Só porque ele julga, só porque ele condena a prática naquele irmão, prática que ele também pratica, não lhe isentará de condenação, de maneira nenhuma. Todos que pecarem serão julgados, condenados, se não se arrependerem. Todos. Ninguém escapará, irmão, do juízo de Deus. Então, irmão, Deus não condena ao julgar. Porém, se eu estiver julgando alguém de práticas que eu também as pratico, aí eu me condeno. Se eu estiver julgando alguém de práticas que eu as pratico escondido, eu serei condenado. Eu serei condenado. Mas o julgar não é condenado por Deus. O julgar as obras práticas um dos outros. Portanto, és inexcusável, ó homem. És imperdoável. És indesculpável. Quando julga quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes os mesmos. Muitos pastores, obreiros, ministros perderam a moral. Não tem moral para julgar, para condenar as práticas mundanas. Estamos amigos do mundo. Estamos associados ao mundo. Não podemos condenar as pinturas, as práticas, as vestes vaidosas, carnais, sensuais. Porque a família de muitos vive desta maneira, dessa forma. É a crise no ministério da igreja. Como disse o pastor Veiga, quando pastoreava setor 3 da Lapa, que estavam precisando de obreiros de moral. Pregou o pastor Veiga numa sexta-feira na Lapa, que estava precisando de obreiros de moral. Obreiros que quando eles estão julgando a igreja, olhem para a sua esposa, olhem para seus filhos, para suas filhas, olhem para a sua família e diga, não, ele tem respaldo familiar, ele pode pregar, ele pode exigir, ele pode sim, porque a família dele é trazida sob sujeição da palavra de Deus, numa vida de santidade, numa vida natural, pessoas que se aceitam, que se ama como são, mas que não precisa se pintar, não precisa vestir roupinhas de menininha, de adolescente, para parecer diferente, para que a sociedade goste dela, dele, e ele então venha também a gostar de si mesmo. Não! Temos que gostar de nós como somos. Temos que nos aceitar como nós somos. Mas hoje está tudo diferente dentro da nossa igreja. E aí, perdem-se a moral, o respaldo, sendo inexcusáveis quando julgas quem quer que seja na igreja. Tirai primeiro a trave que está no teu olho, e então terá o cuidado de tirar o cisco que está no olho do teu irmão.
Que Deus nos abençoe e nos ajude a todos os dias tirar a trave que tiver em nosso olho, para termos autoridade e poder de Deus, para cuidar em tirar o cisco do olho do nosso irmão. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima. Em nome de Jesus. E que Deus em Cristo te abençoe, te dê a paz e que sobre ti resplandeça a sua luz. Amém, Jesus.